Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje nós vamos estudar a passagem do Evangelho que está no Sermão do Monte, uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito ou pobres em espírito. E a gente começa aqui fazendo a primeira pergunta, né? Qual ferramenta que a gente vai ter que utilizar aí para começar a abrir essa porta para entender essa passagem, né? Porque ela tem uma dificuldade aí, me parece, linguística, né? Tem, né? E principalmente porque é uma expressão idiomática, é algo que fazia parte da cultura e que referencia texto do Velho Testamento. Exato. Isso é interessante, né? Porque aqui a gente tem trabalhado, né, Afonso? Que é o problema do texto que condiciona a ferramenta que a gente vai utilizar. Exatamente. A gente não tem que criar problema no Evangelho. É o texto que apresenta uma questão e a gente vai utilizar a ferramenta adequada para interpretar. E o problema que essa passagem oferece é pobre de espírito. É estranho em português, né? É muito comum a gente até escutar, nossa, mas é um pobre de espírito, no mas sentido, dando um outro sentido, um sentido pejorativo, né? E a grande pergunta, né? Essa expressão ocorre no Velho Testamento? Quer dizer, é necessário estudar o Velho Testamento para entender o Novo? Acho que esse versículo aí da bem-aventurança vai responder essa pergunta, né? E tem passagem, né, Afonso? Tem passagem aqui. Lá no Antigo Testamento, do profeta Isaías, tem selecionado aqui uma passagem no capítulo 66, versículo 2. Afonso, podia ler para a gente... Tudo isto foi a minha mão que fez, tudo isto me pertence, oráculo de Yahvé. Eis para quem estão voltados meus olhos, para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. Olha que interessante. E parece que tem um outro também. Tem uma outra passagem no 57:15 de Isaías também. Vamos lê-la aqui. Porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Olha, que bonito. É bonito, né? Agora aí, Afonso, é interessante isso. Eu trouxe aqui um texto que isso é mais interessante, né? A versão que você está lendo é uma tradução à Bíblia de Jerusalém, uma tradução do texto hebraico, que fala do pobre e do abatido. O abatido é o contrito, aquele que está curvado ao peso de algum fardo. É esse o sentido, quebrantado, né? Aquele que está vergado mesmo. Mas quando a gente vai para a época de Jesus, o povo não falava mais hebraico, na sua generalidade. A língua falada nas ruas era o aramaico. Porque eles ficaram muito tempo escravos na Babilônia, na Pérsia, e então eles aprenderam o aramaico. O aramaico era a língua popular. O hebraico era a língua litúrgica. Então os textos eram lidos em hebraico, as preces em hebraico. Eles sabiam, mas não era a língua do dia a dia. A gente lembrando das igrejas antigamente, quando celebravam as missas em latim, né? O latim é a língua litúrgica e a língua nativa utilizada. Então o que eles faziam? A pessoa lia o texto em hebraico, lia, por exemplo, Isaías. Esse texto você leu aí, 66:2. Depois eles traduziam, faziam uma tradução simultânea para o aramaico. Só que, ao traduzir, eles interpretavam. Então, eu busquei uma tradução aramaica, que era lida na sinagoga, que é o Targum, né, desse texto de Isaías. E aí vem a surpresa. Porque esse Targum é da época de Jesus, né? Provavelmente ele ouviu isso. Né? Da época de Jesus. E é curioso porque ele entra na sinagoga em Cafarnaum e lê um texto de Isaías. Ele lê o rolo de Isaías e diz assim: hoje essa profecia se cumpriu entre vós. Né? Entre vós. Agora, olha o que fala aqui. Ó. Assim disse Yahvé, né, Adonai: os céus são o trono da minha glória, e a terra é um apoio para os meus pés.
qual a casa vocês poderiam construir diante de mim? É isso que Estevão usa quando ele vai dizer: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque se ele fez o céu e a terra, que tempo que nós podemos oferecer para ele? Ele já tem o máximo, vamos oferecer o mínimo. Aí ele pergunta assim, agora olha como é que o texto fala: qual é a casa que poderia construir diante de mim e qual é o lugar para a morada da minha presença? Está diferente do texto hebraico, já está interpretando. Pois o meu poder se realizou nisso, no céu e na terra. E não existe tudo isso? Eu, porém, digo que nisso consiste a minha vontade: olhar para o humilde e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Olha que aqui está uma tradução em espanhol, a palavra mesmo que está em aramaico lá é olhar para o pobre e contrito de espírito. Então é uma literatura, é bonito isso, porque é uma das únicas literaturas em que aparece a expressão pobre de espírito. A expressão utilizada por Jesus está numa literatura. A outra literatura onde ela vai aparecer são nos pergaminhos do Mar Morto. A expressão pobre de espírito também vai aparecer, e não tem dúvida, o pobre de espírito é o humilde, o contrito, o abatido, o que sofre. E aí a gente vai lá para Boa Nova, Humberto de Campos, que isso aqui é do século I, né? O Chico psicografou na década de 40. Aí ele vai contar o quê? Que 3 pessoas procuram Levi, um era um aleijado, quer dizer, pessoas... que poderás realizar, Lisandro, aleijado que como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? Peso. Olha o peso. E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Olha o abatido aqui de espírito. Esses 3 aqui eram contritos, abatidos, pobres de espírito. Aí, quando Jesus pergunta, ele vai contar essa história para Jesus, achando que Jesus ia achar bonito, né? E Jesus... Ele expulsa os 3. Né? Ele expulsa os 3. Ele fala: não, vocês vão colaborar com o reino de Deus? Aí ele sai. Aí Jesus fala assim para ele: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. No texto pequeno ele diz: aonde é que Deus está? Onde que Deus está? Está nos altares? Está nos templos? É naqueles que na dificuldade. Não está. Deus está com os pobres de espírito, com os abatidos, com os oprimidos, com os contritos, com os deserdados da sorte, com os desafortunados. Aí ele fala, olha que bonito, só para ensinar, que ele diz assim, ó, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor,
a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Que beleza. Maravilha. Eu queria ler aqui, Coisa maravilhosa. na mesma sequência que está colocando Boa Nova, no Evangelho segundo o Espiritismo, 3 frases do Espírito Verdade, no capítulo 6. No item 6 ele diz assim, que é o Cristo Consolador, né? Venho instruir e consolar os pobres deserdados, que é o que você trabalhou aí agora, né? Nesse processo. E lá no item 7, o Espírito Verdade também diz assim, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. A coerência. Que coisa, né? A coerência. Olha que bonito. Isso é que é revelação. E é bonito porque a expressão pobre de espírito Isaías, em qual contexto que ela ocorre? Essa do 66:2, é quando Isaías está criticando o culto no templo. Ele está dizendo, não adianta me trazer sacrifício, não adianta nada disso, porque sacrifício eu não quero, eu quero misericórdia. Uhum. E aí ele começa a falar, eu fiz o céu, fiz a terra, que casa que vocês vão poder me oferecer? Que templo? Eu não habito em templo, eu estou com os pobres de espírito, eu estou com os desamparados. É muito bonito isso, né? Mas o nosso bloco terminou. Nós temos que ir para um intervalo e daqui a pouco retornamos no próximo bloco. Estamos de volta ao segundo bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, onde estamos estudando o tema pobres de espírito ou pobres em espírito. E eu me recordo aqui de uma passagem, é um conto da interpretação judaica, né? Eles se perguntam assim, por que Deus, simbolicamente falando, é claro, quando aparece para Moisés, se manifesta numa sarça ardente, num espinheiro? Se ele poderia escolher qualquer planta, por que ele escolhe um espinheiro? E aí um dos mestres diz assim, porque o povo estava escravo, então para se solidarizar com o povo, ele se manifesta no espinho. Que é a ideia de Deus com o sofredor, de Deus ao lado do contrito, né? Mas tem um outro lado aí, uma oposição, né, Wagner? Porque se nós temos aqui o pobre em espírito, tem o cheio de si mesmo, rico de si mesmo, rico de ego, né, Wagner? A gente nota que o Evangelho, ele dá o contraponto, para a gente poder entender a lógica da verdade divina. Porque Jesus diz assim, na sequência até dos estudos, mas ai de vós ricos, porque gemereis e chorareis. E a gente lembra daquela parábola do festim de bodas, né? Quando ele não se traja convenientemente, ele é lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Para a gente poder entender a proposta, o rico é o cheio de si mesmo. Porque a maior dificuldade da vida é ver uma pessoa impermeável. O orgulho cristaliza. A própria história do senador, narrada há 2000 anos, mostra isso. O sofrimento superlativo que ele se arrojou em razão do seu orgulho, né? Cristalizado. O Saulo teve muita dificuldade, teve que sofrer a exaustão para então, no momento de suprema dor, estiolar-se e poder enxergar a proposta cristã e trabalhar por ela. E há o resgate. Então esse rico, ele mostra o quanto que o pobre de espírito. É tão interessante que no livro Luz Imperecível, do Honório, ele intitulou o estudo dessa bem-aventurança, os pobres de espírito, como carentes e felizes. Porque o feliz para o Evangelho é aquele que se reconhece pobre. A beleza da evolução no universo é se fazer pequeno. É o sábio que nada sabe, né? É o flexionar-se. Então, assim, o título é muito inspirador, carentes e felizes.
E ele coloca aqui assim, no determinado... Na ótica evangélica, pau de espírito são os humildes, os que examinando-se sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São os que se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. A identificação desses padrões pessoais é necessária a cada um que se posicione dentro do versículo para estudar, porque encontra consolação no Cristo, que é o sublime doador. É interessante te ouvindo falar assim, a gente lembra do aspecto linguístico, né? Porque quando fala bem-aventurados, né? Algumas traduções trazem até feliz, outra vez a palavra que está no grego é makarioi. E makarioi tem um sentido muito interessante, porque quando Homero escreve a Ilíada e a Odisseia, ele diferencia a felicidade dos homens, que é uma felicidade perecível, porque eles encontram a morte, e a felicidade dos numes, dos deuses, que essa é imperecível. E essa felicidade que transcende a condição temporária, ela tem essa conotação do makarioi, que é o que está no texto grego. Ou seja, a felicidade, a bem-aventurança que Jesus preconiza é algo que transcende a matéria. Que quando a gente se preocupa só com as coisas materiais e o rico material, ele acha que a felicidade está aqui. Mas essa felicidade, ela é transitória, que é como o Emmanuel diz, né? Tudo que os olhos humanos contemplam está morto ou morrendo. Mas aquilo que é imperecível, que Jesus se refere, é um outro tipo de felicidade que deve ser conquistada disso. Quando você se sente pobre das coisas daqui, mas rico de outras coisas que são imperecíveis. Interessante que a gente pôde escrever um artigo sobre isso, que saiu no Reformador de fevereiro e também saiu nesse livro. Aproveita e comenta do livro. É o mesmo artigo. E esse artigo ele traz essa questão da interpretação dos bem-aventurados. Como que a gente pode ver a questão? Só que ele veio partir dessa ideia de que muita gente enxerga os bem-aventurados como felizes, merecedores de bênçãos e graças divinas. Só que fica meio contraditório se a gente coloca isso dentro de uma existência, circunscrito no espaço de uma existência. Essa ideia da felicidade vindoura, da imortalidade da alma, que faculta a gente a entender o sentido que Jesus quis dar a essa expressão. Aí eu decompus ela em 2 blocos, bem e aventurado. Para entender o bem, fiz aquela contraposição de é o oposto do mal. Quando a gente fala em bem maior, o maior referente que a gente tem é Jesus. Ele veio trazer para nós a lei de amor. Então quando a gente fala em bem, a gente está falando de lei de amor, que é a lei que rege e harmoniza o universo. Então bem a gente pode entender como isso. Aventurado, a gente pega no dicionário de português mesmo, ele dá a ideia de ventura, que a gente vai ver o que é ventura, dá a ideia de destino. Então, os bem-aventurados, se a gente entender assim, são pessoas destinadas ao bem, destinadas a se harmonizar essa lei de amor. E como que ele se harmoniza a lei de amor? Lei de causa e efeito. Nascendo, renascendo, trabalhando, essa ideia da evolução mesmo do espírito, essa ideia de processo. Então, o bem-aventurado é uma expressão bastante dinâmica. Então, por isso que nessa ideia de bem-aventurado, os pobres de espírito, o pobre de espírito é um processo, é um meio para ele chegar a um fim. Quer se tornar feliz, mas feliz na plenitude do espírito. Exato. Harmonizando-se com a lei de amor que rege o universo. Achei interessante isso que você falou, Flávio, porque quando você trouxe a questão da reencarnação, que a gente percebe uma pedagogia divina. Quer dizer, o espírito se cercou de posses numa existência, acreditando que agora ele é autossuficiente porque ele tem posses. Então ele volta numa nova existência sem posses, para ele entender que ele não é autossuficiente. Não há criatura autossuficiente, porque sem Deus nós não existimos. Então ele vem numa carência material para ele entender que a única coisa que nós dependemos exclusivamente é de Deus. Não é? Ou então você pode imaginar, por exemplo, uma criatura que vem com pai, mãe, família, toda estruturada. E aí ele vive aquela experiência. Depois ele vem numa outra existência em que não tem nada, não tem família estruturada, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Para quê? Para que ele se volte para Deus e entenda que o único vínculo de dependência necessária que ele tem é com Deus, com mais nada. Não é? Então, o rico de espírito é o autossuficiente. Né? É engraçado isso, porque a gente vê assim,
Quantas pessoas conviveram com o Chico se achavam mais inteligentes que ele? Se achavam, sim, melhores, muito melhores do que ele. Quer dizer, não tiveram a sensibilidade de esvaziar o ego e entender que ali, diante delas, estava uma luz, um missionário, e se permitirem serem preenchidos por aquela luz. Né? Porque se não houver esse esvaziamento, né? Porque se a gente pensar, por que Deus permite a carência afetiva, a carência material, a carência de saúde? Por que a gente experimenta a carência? Né? Será que não é para que a gente atente? Porque a única necessidade irremediável do ser humano é Deus. É o único que pode suprir, porque eu posso estar numa multidão de pessoas e se eu não tenho essa relação com Deus firme, eu me sinto solitário, me sinto deprimido. Né? E eu posso estar sozinho num campo e me sentindo planificado, porque eu estou em harmonia com a natureza, estou em harmonia. Né? Eu posso não ter o dinheiro, mas eu estou tão feliz, eu estou tão... E você vê criaturas dentro de jatinhos particulares, tendo crise de depressão. Né? Porque elas se encheram de si mesmas, é a autossuficiência humana. E isso é um negócio muito grave, né? Que uma coisa que Jesus dá uma lição tão bonita, né? Quando aquele doutor da lei o procura, né? O jovem, mancebo também, e fala, bom mestre, ele fala, por que você está me chamando de bom? Você está me chamando de bom por quê? Bom só tem um. Então, isso é incrível, assim, porque eu lembro, só para comentar, né? O Saulo sabe disso, a gente tirou muita coisa aqui do Pobre do Espírito desse livro, né? Judaísmo e as Origens do Cristianismo, do Davi Flusser, que era um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém e que era apaixonado por Jesus. Estudava os temas, ele não fala, não, a gente vê que ele é apaixonado, que ele tem uma reverência, né? E ele estuda, é incrível, né? E aí ele diz assim, ele começa o prefácio do livro, olha que bonito, ele diz assim, que ele não veio para disputar, não. Porque quem está em disputa não está buscando a verdade. Se eu me coloco para contrapor a opinião de alguém, se eu me posiciono num debate para contrapor, eu não estou buscando a verdade. Eu já desviei da verdade. Eu estou querendo é guerra de ego. É guerra de ego, eu estou querendo provar ponto de vista, mostrar que eu sou melhor, você é pior. Porque quem está buscando a verdade, soma. Ele encontra uma pecinha até no adversário. Porque ele está buscando a verdade, ele não está. A gente assistiu isso muito na postura do Chico Xavier. Do Chico. Que aceitou, assim, pessoas que falavam absurdos e ele abraçava, somava e o povo achava que ele estava chancelando. Estava chancelando. E na verdade ele estava... Verdadeiras aberrações. Convivendo, né? E aí é bonito que ele fala que esse caminho da busca da verdade é uma porta estreita. Aí cita um versículo de Jesus, bonito isso, né? Quer dizer... É um gigante. O Davi Flusser é um gigante. Tem um texto do Evangelho em que Jesus está na casa da família de Betânia, tão querida dele, né? As irmãs de Lázaro, e ele diz assim, em determinada altura da conversa, os pobres sempre os tendes convosco. Porque ele está falando exatamente dessa exiguidade que nos faz nos sentir miseráveis. Porque ele é a riqueza. Então a gente tem que aprender a buscar, não é? Para ficar rico, realmente. E o nosso bloco termina, a gente chama um intervalo e daqui a pouco, próximo bloco. De volta ao terceiro bloco do programa, o Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós damos sequência aqui. Xaxá, parece que é um texto, esse é maravilhoso, está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. E no capítulo 24 ele fala da humildade. Da humildade que vem a ser esse pobre de espírito que a gente está estudando aqui. É interessante também o seguinte, porque a gente escuta muito falar. Às vezes a gente vai comentar algo sobre alguém que é carente materialmente falando e a gente fala, é de família humilde,
Olha a confusão que a gente faz com o termo humildade, com o termo humilde, né? E o Emmanuel traz conceitos belíssimos, já que somos espíritas. Vamos pegar um conceito da espiritualidade maior aqui através de Chico. No capítulo 24, ele define o que é humildade. E olha o que ele diz aqui. Ele vai citando a carência de humildade, aí ele explica que, no fundo, é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Pronto. Ser pobre de espírito é ser humilde. É reconhecer-nos pequenos diante desse universo enorme. Diante da riqueza divina, eu sou pobre. É bonito o título sonoro, né? Carente e feliz. Eu sei que eu sou carente diante da riqueza universal, mas sou feliz por isso, graças a Deus. Alivia. Mas vocês já notaram como que as pessoas cheias de si, elas vivem desesperadas e são violentas? Porque elas têm que dar conta de ser Deus. Olha só, Wagner, é o que ele vai falar nessa mensagem. Interessante. Você já captou aí mediunicamente, que não vale, né? Que aqui só pode ler o texto, não pode. Mas é muito interessante. Psicometria não pode. O Emmanuel, tem que ler o texto. Nesse livro ele tem assim, ele consegue explicar de uma forma muito interessante, né, cada conceito aqui. E ele fala das pessoas que, possuídas pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica. Olha a influência que isso tem. Vira doença, somatiza. Vira doença. E ele continua. A se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular. Para não nos referirmos ao deplorável sucesso da experiência cotidiana, que leva até a loucura. Olha que interessante. Você captou, Wagner. Eu lembro do Sérgio Felipe de Oliveira, ele tem uma frase interessante que ele diz assim: humildade é quando a alma se deixa umidificar por Deus. Quando a alma se permite, né, quando ela se torna porosa para que Deus permeie e ela não fique. Mas a gente estava olhando aqui, porque Kardec trata desse versículo especificamente no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e é um negócio que sempre nos chamou muita atenção. Porque Kardec vai analisando o que se deve entender por pobres de espíritos, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, porque às vezes a nossa inteligência e a nossa arrogância ela mais nos cega do que nos faz enxergar alguma coisa. Nos faz enxergar, exatamente. Mas a primeira mensagem que vem dos espíritos comentando esse versículo, que Kardec seleciona aqueles espíritos que vão comentar essa passagem, que é de Lacordaire, ele fala também do orgulho e da humildade. E quando ele vai materializar, dar um exemplo, qual é o exemplo que ele dá? De uma mãe que está com a família passando dificuldade financeira. E o texto é muito bonito porque ele diz assim: pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-se para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande és aos meus olhos. Nossa. É bonito, né? Lindo. Bonito. Porque é o quebrantado, o contrito que está ali, quer dizer, uma mãe suplicando por um pãozinho para os filhos, né? Quer dizer, qual grandeza pode suplantar um negócio desse? Que rei que tem essa grandeza? Olha a sublimidade da dor. O exemplo que dá aponta exatamente nessa direção, do entendimento, de que, e hoje a gente olha os que têm sucesso no mundo e até na educação dos nossos filhos, né? O que a gente espera? Né? Que a pessoa tenha sucesso, dinheiro, posição, mas será que nós estamos buscando de fato essa humildade que representa deixar que Deus esteja presente na minha vida, dar essa fortaleza para que ele consiga enfrentar essas dificuldades, mantendo a fé, mantendo a resignação? Ou a gente coloca cheio de valores que o dia que não estiverem presentes a pessoa se sente abandonada? Exatamente. E isso me lembra o discurso de Estevão,
quando o Paulo pergunta para ele, Saulo, né? Na casa do caminho, assim, mas que delírio de vocês, galileus, como é que vocês podem seguir um crucificado, um malfeitor vulgar, esteve na cruz, maldito, não sei o quê, então, acaso Deus não teria poder? O Deus que abriu o mar, que fez cair o maná do céu, que fez jorrar água da rocha, né? E aí o Estevão começa a dizer o seguinte, enquanto você está criança, espiritual, é natural que o desvelo e o carinho paterno se multiplique para atender às necessidades e tal, mas que atingida a maioridade, o carinho paternal se manifesta de outro modo. Aquilo que era verdura e bonança se transforma agora em tempestade. O que era acolhimento agora é pedagogia para fortalecer, para criar resistência. O Chico adorava um versículo de texto do Paulo que diz assim, Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. É interessante, se a gente vê essa coisa que o Haroldo falou da maioridade, que aqui, tirando da fala de Estevão, a gente só lê um trechinho do Emmanuel, que ele fala da vinda do Cristo, o que ela significa. Aí ele diz, a vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalar o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se faziam acompanhado do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Nossa! Isso aqui está indo a caminho da luz. Então aqui ele já coloca o que tem que ser trabalhado a partir de agora, onde é o nosso campo. Onde que está graves problemas educativos. Do coração. É porque enquanto a gente está realizando coisas no mundo, com as coisas do mundo, com as formas, nós estamos construindo fora. Mas quando a gente passa pelas dificuldades, quando a gente tem os desafios, a gente passa a edificar dentro da gente. E essa é a construção que de fato persiste. Humberto de Campos, ele, no capítulo do que ele fala do Sermão do Monte, ele diz no final, ele dá uma definição de 2 linhas do que seriam os bem-aventurados. Ele resume, seriam os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Ilusões do mundo. Porque a gente vê ilusões como se fossem simplesmente coisas ilusórias, mas não, as coisas que a gente acha que são concretas são ilusões. E no pensamento de vida que ele diz são as ilusões que salteiam a inteligência. E aí nesse sentido, a gente está falando de humildade, lembrando que humildade ela deriva de humus, que humus é uma matéria orgânica depositada no solo que vai apodrecendo, mas que vai servindo de adubo, de fertilizante, que vai nutrir a semente para a árvore germinar. E um dos textos da Orientação dos Espíritos, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a mensagem do Ferdinando, que ele intitula A Missão do Homem Inteligente na Terra. Nossa inteligência, até agora, até pouco tempo atrás, ela estava sendo muito utilizada nesses processos das ilusões que salteiam a própria inteligência, vendo miragens e olhando as coisas que não eram reais. E agora nós temos uma proposta, né? Com o terreno da humildade, nós temos uma proposta nova que tem uma missão para o homem inteligente na Terra. Vamos usar a nossa força mental numa nova construção, no progresso, tanto material quanto espiritual, né? Que a inteligência, ela é a força motriz, não é apenas ficar no aspecto do intelecto, né? É abrir o horizonte de usar a razão. É fé raciocinada. Não deixa de ser fé. E é raciocinada. Né? Abriu um horizonte novo. Você abriu uma perspectiva muito bonita aqui da imagem, porque o humus é substrato de produtos que tinham uma outra expressão. O que mesmo faz com que ele alcance poder na substância que ele se torna. E a gente estudou aqui que o ser humano sofre a estiolação das suas ilusões e dos seus equívocos. É o mesmo processo. Para chegar onde? Nessa humildade, nesse substrato em que ele guarda a experiência, mas acabou a forma. A forma estiola. Que bacana. É bonita a imagem. É o conhecimento a partir da destruição.
Lei de destruição, por isso que ela existe. Engraçado, o último parágrafo aqui do livro Pensamento e Vida desse assunto, ele vem falando sobre a humildade que Jesus trouxe. Ele fala assim, refletindo essa humildade do céu para a terra, empenhou de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. As portas da humildade, a porta de entrada e a porta de saída, né? Então fica essa imagem bonita para a gente, porque termina o nosso terceiro e último bloco desse programa. Nós convidamos a todos a uma nova oportunidade em que poderemos estudar uma nova passagem do Evangelho. Até breve.